Ô, chega aí. Achou mesmo que eu esqueci da nossa trilogia? Achou errado, otário? Mas antes da gente começar, vou pedir o seu like pra você curtir e compartilhar. Vai, rapidinho. Vai, vou dar um tempinho pra você. Vai. Compartilhou? Curtiu? Bora lá pro vídeo então. E olha mais essa, você sabe que o motor desse canal são vocês. E é por isso que o editor é o Scavuzzi, o texto é do Scavuzzi, a edição é do Scavuzzi, a pós-edição é do Scavuzzi, a pesquisa é do Scavuzzi e por aí vai. Se você quiser me ajudar, eu peço que você me ajude lá no Apoia-se. Sim, o Apoia-se. O que você mandar já é o suficiente para a gente manter esse canal na ativa e me encorajar a produzir cada vez mais conteúdo para esse canal. E se você não viu a parte 1, tá perdendo seu tempo aqui nesse vídeo, pois você não vai entender nada. Por isso, vai lá, assiste, curte, comenta e compartilha também. Daí sim você vem pra cá. E curte e compartilha também, reiterando. E vamos lá que hoje o bicho vai pegar, viu? Após o episódio da Guerra Anglo-Americana e o orgulho de forte sentimento de nacionalismo estadunidense, geraram dois pensamentos para justificar uma expansão pro oeste. A doutrina Monroe, de 1823, idealizada pelo presidente James Monroe, ideia essa que nós já citamos na parte 1 desse vídeo, tá? O Destino Manifesto, publicado pela revista The United States Magazine. Então aqui, só para a gente resumir, tá? Então a doutrina Monroe, ela consiste no quê? Em troca da não intervenção dos europeus na América, os Estados Unidos não iriam interferir nos assuntos europeus. E ao mesmo tempo, eles se colocariam como guardiões da América. Olha que safadeza. Daí a ideia e a frase América para os americanos. Olha, guarda essa informação porque quando a gente chegar no século XX, você vai ver que os Estados Unidos interferirem em toda e qualquer soberania dos países da América Latina, inclusive o nosso. E continuando a parte do pensamento dos Estados Unidos para justificar a sua expansão, temos o Destino Manifesto, ou, como eu gosto de falar para os meus alunos, para fins de vestibular, Deustino Manifesto. Por quê? Essa ideia ela consistia no quê? Nós, pessoas dos Estados Unidos, somos um povo que foi abençoado por Deus. Logo, é a nossa missão colonizar as regiões necessitadas e carentes. Olha, é o mesmo discurso utilizado pelos europeus no século XIX para justificar as colonizações na África, na Ásia e na Oceania. É o mesmo papinho. No início do século XIX, os Estados Unidos experimentaram um período de expansão e desenvolvimento econômico chamado de Revolução de Mercado. Uma vez que a Revolução Industrial se espalhou pelo globo, é nesse período que as plantações de algodão elas vão crescer nas regiões da Geórgia e Carolina do Sul, e o tabaco na região de Virgínia e Maryland. Olha só, galera, no início do século XIX, os Estados Unidos eles vão experimentar um período de expansão e desenvolvimento econômico, tá? Isso daí vai se chamar Revolução de Mercado. Uma vez que, quando a gente fala de revolução, a gente pensa em Revolução Industrial, ou a Segunda Revolução Industrial, que está acontecendo ali no século XIX. Guarda essa informação porque quando a gente chegar lá na Guerra Civil, se vocês quiserem um vídeo sobre Guerra Civil, é só vocês comentarem que aí a gente organiza e faz, tá? Então voltando, quando a gente chegar lá na Guerra Civil Americana, isso daí vai ser fundamental para a gente entender. Então essas demandas vão fazer com que o comércio de escravos, aqueles trazidos da África, eles vão aumentar na região sul dos Estados Unidos. Tá bom, e os estados do norte? O norte ele vai enfatizar o trabalho livre, tá? Porque o sul ele tem uma produção mais agrária, enquanto o norte ele tem uma produção industrializada e baseada no trabalho livre, tá? Então vamos lá, eles têm origem doméstica, como a tecelagem, a fiação e diversos outros produtos. Essa é uma outra informação que caso vocês queiram, eu vou fazer um vídeo sobre Guerra Civil Americana e vocês vão precisar ter essa informação, beleza? Então vamos lá. Sul, economia mais agrária e norte, economia mais industrializada.
Um visava a escravidão, para o trabalho escravo, né? E o outro visava o trabalho livre. Porque para a industrialização é muito melhor que você tenha um trabalho livre, assalariado. Olha só, o foco dessa trilogia de vídeos é chegarmos ao Velho Oeste. Por isso, até essa parte do vídeo, você tem que ter em mente como foi a organização estadunidense até aqui. Se você não entendeu, volta lá e assiste de novo. Bom, nesse contexto de revolução industrial, um contexto de vapor, o Sul utilizava o barco a vapor, criado por Robert Fulton, sendo Clermont, que navegou pelo rio Hudson em 1807. Só que tem um porém aí, tá? Esse símbolo do barco a vapor, ele representava a vida calma do Sul, diferente dos trens barulhentos e pesados do Norte, que ligavam o leste ao oeste. Galera, é nesse contexto também que as estradas de ferro elas vão surgir. E elas foram construídas entre 1840 e 1850 e elas vão aumentar significativamente o crescimento do transporte de pessoas e mercadorias. Guarda essa informação. Ô, galera, e sabe qual é o mais da hora disso? É que esses dois simbolismos, eles estão presentes no começo do primeiro Red Dead Redemption, quando o personagem principal, né, o John Marston, ele chega à cidade, primeiro ele vai sair de um barco, depois ele vai ser escoltado pelos policiais, né, até um trem, porque ele vai pegar esse trem até a região fictícia de Armadillo. Dá pra ver que é a intro do jogo. Então tem vários closes nas estradas de ferro e no trem enquanto aparecem os créditos do jogo. Enquanto no Red Dead 2, a primeira missão legal do jogo é um assalto a um trem. É polêmico isso, mas é a primeira missão legal do jogo. Tanto o primeiro Red Dead quanto o segundo, os dois são sensacionais, tá? Joga primeiro o segundo, depois o primeiro. É a cronologia da história. Uma outra mídia legal pra gente estudar esse contexto é o filme De Volta para o Futuro 3, que é uma outra trilogia que você tem que assistir. Primeiro é do Scavuzzi, que é mais importante, depois você assiste a trilogia de Volta para o Futuro, certo? O terceiro filme ele se passa no Velho Oeste e os caras eles têm que voltar para o futuro, daí o nome do filme, num carro, num contexto onde não existe ainda a gasolina, não existe o carro, tá? Pelo menos não nos Estados Unidos ainda. Fora que esse filme tem aquela cena do menino que acabou se mijando, né? E chamou a produção assim de fundo. Foi um erro que acabou indo pro filme, né? Mas eu vou colocar na edição aí, vocês dão uma olhada. Your future is whatever you make it. So make it a good one. Both of you. E ó, tá preparado? Tá preparada? Segura mais essa pedrada, porque agora nós vamos falar de quem foram os responsáveis por tornarem possível essa expansão pro oeste. Um dos primeiros responsáveis por essa expansão foram os chineses. Eu vou ler um trecho de uma notícia aqui, tá? Me acompanha. Uma informação valiosa é que as ferrovias dos Estados Unidos foram construídas por imigrantes, segundo a jornalista da BBC, Ellen Lee. Estima-se que quase 20 mil imigrantes chineses tenham trabalhado nas ferrovias, e desses 20 mil, 1,2 morreram em acidentes de trabalho, sendo considerado um custo humano muito alto. Os chineses representavam 90% do quadro de funcionários da empresa Central Pacific Railroad, CPRR, e chegavam a trabalhar de 10 a 12 horas por dia, 6 dias por semana, recebendo apenas metade do pagamento em relação ao homem branco. E galera, nessa mesma notícia eles vão falar que os chineses eles tinham até um apelido, né? Eles eram chamados de John Chinaman.
Por quê? Numa tradução livre fica João chinês ou Joões chineses. Zoado, né? Galera, então vamos raciocinar aqui. Os caras vão para os Estados Unidos, tá? Eles vão construir as ferrovias, um trabalho análogo à escravidão, recebendo pela metade, tá? Depois eles vão ser perseguidos e linchados. E posteriormente eles serão expulsos, tá? Eles vão fazer com que os imigrantes chineses voltassem para a China. E muitos deles foram para uma cidade chamada Truckee, que fica na Califórnia. Lá eles vão construir lavanderias e restaurantes. Tanto que até hoje, em sketches de humor, em filmes de humor, principalmente o Family Guy lá, né? Olha de fazer ping-pong. Cada ping-pong são 2 centavos. O que você quer? Sempre tem um chinês que é dono de uma lavanderia, tá? Então, desde o século XIX existe isso, tá? O chinês ele foi perseguido e por isso ele começou a abrir vários comércios, né? Um deles foi a lavanderia. Então, lá é muito estigmatizado essa coisa do chinês ter lavanderia. Não só o chinês, né? O asiático ter uma lavanderia ou um restaurante chinês. É importante falar que a cidade de Truckee, ela existe até hoje, tá? E o bairro chinês que se formou nela, ele foi incendiado em 1875. Os homens que fizeram isso, eles foram pegos e, pasmem, foram absolvidos. Por que raios os caras sofriam tanto e continuava chegando tanto chinês nos Estados Unidos? Bom, o fato de ter tanto chinês nos Estados Unidos do século XIX é por conta de um episódio chamado A Corrida do Ouro, que vai acontecer no final de 1840 e início dos anos de 1850, onde foi prometido trabalho para esses imigrantes. A partir do momento que esses imigrantes eles não serviam mais, eles eram marginalizados e colocados para trabalhar em trabalhos análogos à escravidão, como nós vimos acima. Certo? Um filme que retrata isso muito bem é um filme de comédia / ação, né? Que é o filme chamado Bater ou Correr, do ano 2000, onde ele vai contar a história de um guarda imperial chinês que ele vai viajar até os Estados Unidos porque a princesa da China foi raptada e tudo mais. E é importante que logo nos primeiros 30 minutos de filme a gente vai ser apresentado ao vilão chinês, que é um traidor do império, tá ali nos Estados Unidos. E na base dele, onde acontece tudo, você consegue ver lá os chineses carregando ferros, colocando ferro no chão e tem alguns vagões parados. Mas claro, galera, esse filme ele é uma representação, ele não é um documentário. Então vai sim ter inconsistências históricas. Mas vale a pena assistir o filme. É um filme divertido. Olha, quando você pensa que a situação não pode piorar, sim, ela vai piorar e muito para o chinês. Diante dessa tensão entre estadunidenses e chineses, os Estados Unidos vai aprovar uma lei federal. Em 1882 é aprovada a Lei de Exclusão Chinesa. O objetivo dessa lei era fazer com que todo e qualquer imigrante chinês ficasse proibido de entrar nos Estados Unidos. Existiam exceções, como professores, diplomatas, viajantes. Esses sim poderiam entrar nos Estados Unidos. Houve até uma emenda que dizia que se o cara que é imigrante chinês está nos Estados Unidos, viajou para a China ou qualquer outro lugar, ele não poderia voltar para os Estados Unidos. Pois é, os caras estavam tentando se livrar dos chineses de qualquer forma. Olha só, para você ter uma noção, a lei ela foi aprovada em 1882. Ela só foi revogada em 1943. Galera, isso é quase a metade do século XX. Então o chinês, no final do século XIX, até a metade praticamente, né, do século XX, o chinês ele ficou proibido de entrar nos Estados Unidos. Muito zoado, né? Tendo em vista que os caras construíram as ferrovias. Então, enquanto os caras construíram as ferrovias, eles prestavam. Agora,
a gente quer eles fora daqui. Muito bom, muito bom. Encerrando aqui o ciclo dos chineses, nós vamos falar agora de um outro povo que foi marginalizado a rodo, tá? Que são os irlandeses. Mas espera aí, os irlandeses eles são europeus e brancos. Vamos entender por que eles eram marginalizados pelos estadunidenses. E só um adendo aqui, vocês perceberam que estudar Velho Oeste não é tão simples quanto parece? Ah, não é só aquele deserto enorme com indígenas, que será o tópico da terceira parte, com cavalos e tudo mais, e roubo de trem. Não é só isso, galera. A situação ela é muito mais complexa do que parece. O contexto do irlandês, ele terá um contexto um pouco diferente. A perseguição ela vai começar na Europa, junto ali daquelas teorias raciais do século XIX, que os ingleses, não só os ingleses, mas a Europa toda, usou para justificar a invasão da África, da Ásia e da Oceania. Vamos lá. Você se lembra de um assunto que você viu na escola chamada reformas religiosas, que aconteceram ali no século XVI? Então, nesse momento, os irlandeses eles eram católicos e a Inglaterra crescia a religião do anglicanismo, a religião ali voltada para o rei. Beleza? Então, o que acontece? A Inglaterra, que ela está conquistando ali os territórios, onde hoje nós chamamos de Grã-Bretanha, né, de Reino Unido, ela vai tentar forçar os irlandeses a se converterem ao anglicanismo. Repetindo, já que eles eram católicos. Até aqui, beleza? Vamos lá, vamos dar seguimento. Já no século XVII, as expressões contra os irlandeses por parte dos ingleses, ela vai aumentar cada vez mais. Lembrando que é nesse século que a Inglaterra vai passar por diversas revoluções, que são as revoluções inglesas. Mas isso é papo para outro vídeo. Comenta aí se você quiser que eu faça um vídeo sobre as revoluções inglesas, tá? Beleza, então. Século XVI, século XVII, os irlandeses estão sendo perseguidos de forma religiosa pelos ingleses e de forma social, né? Já no século XIX, que é esse que interessa pra gente, vão surgir movimentos na Irlanda querendo a autonomia irlandesa em relação aos ingleses. Já na segunda metade do século XIX, a Irlanda ela vai passar por uma fome, uma grande fome, tá? Que vai matar mais ou menos ali 800 mil irlandeses. Galera, num curto espaço de tempo. Tudo isso vai começar porque a economia da Irlanda ela dependia muito da plantação de batata. E vai surgir um fungo nessas batatas. E o pessoal vai começar a morrer a rodo, tá? O nome desse episódio é A Grande Fome da Batata. Por conta de toda essa situação, perseguição religiosa, social e agora esse problema econômico. Então, por conta dessa situação, a imigração irlandesa para a América, que já acontecia bem antes da fome, né? Mas agora ela se intensificou, ela vai chegar a cerca de 4, milhões entre 1820 e 1930, tá? Quase um século aqui. Pessoal, olha só como história não é uma coisa tão fácil quanto parece. A gente precisa de mais um contexto para entender isso aqui, tá? No século XIX, um biólogo chamado Charles Darwin, ele vai elaborar uma teoria. E essa teoria, ela fala da seleção natural. O que é a seleção natural? Basicamente, ele vai falar que as melhores espécies, e dependendo do ambiente, dependendo do tempo, as melhores espécies são as espécies que sobrevivem, tá? Isso aí é uma teoria biológica, tá? Faz todo sentido na área da biologia, na natureza, certo? E quando eu pego uma ideia exclusiva da natureza e eu transporto para o social. Aí dá BO. Por quê? Eu consigo justificar que tal grupo ou tal pessoa ou tal tipo de gente é inferior a mim. Que foi o que os europeus eles fizeram com a Ásia, a África e a Oceania. Eles alegaram o seguinte: olha, esses povos são inferiores porque olha como eles vivem, olha a cor deles, olha como eles são baixinhos, diversos argumentos. E eles vão utilizar essa questão da seleção natural para justificar invasões. Tá? Isso esse aspecto amplo vai ficar para outro vídeo,
que, caso vocês queiram que eu faça, eu posso fazer, que é o imperialismo no século XIX. É bem interessante, viu? Mas vamos lá, vamos recortar essa ideia, esse contexto todo e vamos aplicar aos irlandeses. Lembra que eu falei que irlandeses estavam em guerra com os ingleses por conta de religião, tá? Por conta do social, que os ingleses queriam o território deles? E ainda vai dar essa fome da batata? Durante todo o século XIX, os ingleses eles vão fazer charges ironizando os irlandeses, falando que eles eram espécies, mesmo brancos e europeus, eles são espécies menos evoluídas em relação aos ingleses, tá? Tudo isso para justificar a invasão, tá? E a conquista e fazer com que eles mudem, que eles se convertam para o anglicanismo, certo? Guarda esse contexto europeu. Vamos para a América? Vamos lá para a América. Galera, charges, tanto europeias quanto americanas, o irlandês ele sempre vai ser retratado como um símil, como um macaco, bravo, ignorante e bêbado, e fervorosamente católico, tá? Então o irlandês não tem para onde ele correr, ele vai ser hostilizado tanto na Europa quanto no continente americano. Então, olha só, nós temos aí 2 imigrantes que serão hostilizados nos Estados Unidos: chineses e irlandeses. Tudo bem? Até aqui, beleza? Vamos continuar. Bom, e ainda falando de caricatura, falando de charges, essas charges, inclusive, elas eram lançadas em revistas, tá? Em jornais, para todo mundo ver. Enquanto os irlandeses eram retratados como animais ignorantes, como se fossem macacos, os chineses eles eram desenhados sempre de forma caricata, com olhos inexistentes e dentes exageradamente grandes. Galera, isso não é só do século XIX, tá? Quando a gente pega lá desenhos de 1960, como por exemplo Pica-Pau, o chinês ele ainda é representado assim. Não só o chinês, tá? Mas o japonês também. O asiático em geral. Oh, bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo! La 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 la! To demonstrate how to constructing the delicious Japanese club sandwich. Slice a bread ration card, so. Place a piece of a meat ration card, so. Then eat them. Oh, yum yum sandwich. After eating, you are enjoying a club. Em geral, ele sempre tem uns dentões enormes e olhos basicamente é um risquinho, tá? Então, essa imagem do chinês ela vai perdurar por muito tempo. Falando dos irlandeses, mais uma vez eu trago aqui De Volta para o Futuro 3, onde o protagonista Marty McFly, para quem não sabe, é um sobrenome irlandês, tá? E o personagem tá ali em 1980, ele volta para 1885. Quando chega lá, ele foge dos nativos-americanos, ele vai fugir de animais no deserto e tudo mais, até que ele vai desmaiar. Quando ele desmaia, ele é resgatado por um casal ali, bem simpático e tal, e ele descobre que ele está na Fazenda McFly, em 1885, em pleno Velho Oeste. São os parentes dele, são os bisavós dele. E chegando lá, ele tá tudo confuso e tal. Só que dá pra perceber o seguinte, a fazenda ela fica afastada da cidade. E o bisavô dele ali, né, que não sabe que é o bisneto, que tá falando ali com ele e tal, tá ajudando aquele estranho, ele tem características diferentes dos outros personagens do filme. Por exemplo, ele é ruivo, tá? E a mulher dele, chega um determinado momento, ela vai fazer o sinal da cruz, ou seja, isso mostra, assim, mesmo que em pequenos detalhes, que eles são irlandeses, eles são imigrantes irlandeses e eles estão afastados da cidade. Em um determinado momento do filme, mais pra frente, né, o nosso protagonista, o McFly, ele se dirige até a cidade seguindo os trilhos do trem, isso é um outro detalhe importante, e ele vai chegar num bar. Ele vai pedir água gelada, os caras vão dar risada da cara dele, e o cara vai falar, aqui nós só servimos whisky. Beleza, ele tá lá bebendo, tá analisando o ambiente, de repente chega um fora da lei,
perguntando: "Ah, McFly, é você?" e tudo mais, incisivo mesmo, né? E ele vai conversar, ué, você parece aquele porco do McFly? Justamente por isso, pessoal, nos mínimos detalhes você consegue perceber que a família McFly era perseguida. Mais um outro vestígio que mostra que eles são imigrantes irlandeses, ou seja, eles são ruivos, eles são católicos, ou aparentam ser, né? E existe gente perseguindo essas pessoas. Tudo indica que são imigrantes irlandeses. Ah, e claro, o principal, né? O nome, McFly. É estranho a gente pensar que os Estados Unidos, eles contam a história deles cheio de orgulho. Ah, nossa, nós somos o povo escolhido por Deus. Mas ele acaba excluindo o imigrante da sua própria história. Basicamente é os Estados Unidos sendo os Estados Unidos, né? Crescendo às custas dos outros. Bom, pessoal, essa foi a nossa segunda parte da nossa saga do Velho Oeste. Esperem pela terceira, que será ainda mais brutal. Em questão de conteúdo, viu? Calma, calma. Bom, também não esqueça de compartilhar, de curtir e também de comentar. Faz uma pergunta aí se você não entendeu alguma coisa. E outra, sugere aí alguns temas que você quer ver no próximo vídeo depois da saga do Velho Oeste. Tranquilo? Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até mais.